Introdução. O seguinte pequeno livro discute a importância de aderir aos ensinamentos do Alcorão Sagrado e às tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e evitar inovações religiosas. Esta discussão é baseada no capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 208 a 209, do Alcorão Sagrado. O vos que credes entrai no Islam completamente e perfeitamente, e não sigais os pasos de Satanás. Na verdade, ele é para vos un inimigo claro. Mas se vos desviardes, depois que probas claras vos tiverem chegado. Então sabei que Alá é exaltado e em poder é sabio. Implementar as lições discutidas ajudará a adotar características positivas. Adotar características positivas leva à paz da mente e do corpo. Orientação versus inovações. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 208 a 209. O vos que crestes entrai no Islam completamente, e perfeitamente e não sigais os pasos de Satanás. De fato, ele é para vos un inimigo claro. Mas se vos desviardes depois de vos terem chegado as provas evidentes, sabei que Deus é poderoso e sabio. Quando Alá, o Exaltado, chama os crentes dentro do Alcorão Sagrado, seu chamado é frequentemente conectado à atualização de sua reivindicação verbal de fé. Isso ocorre porque uma reivindicação verbal de fé sem ações tem muito pouco valor no Islã. Ações são a prova e evidência que alguém é obrigado a obter para que obtenha recompensa e misericórdia em ambos os mundos. Assim como uma árvore frutífera só é útil quando produz frutos, da mesma forma, a fé só é útil quando produz boas ações. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 208. O vos que credes entrai no Isla completamente e perfeitamente. Isso indica que um muçulmano deve combinar ambas as partes do islamismo, ou seja, fé interna apoiada por ações externas. Essas ações envolvem usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Na verdade, a própria definição de um muçulmano é aquele que se submeteu fisicamente a Alá, o Exaltado. Portanto, não existe um muçulmano que não pratique o islamismo, pois deixar de praticar o islamismo contradiz a própria definição da palavra muçulmano. O versículo principal também alerta os muçulmanos para evitarem a atitude pela qual eles escolhem quais aspectos do islamismo seguir e quais ignorar, dependendo de seus desejos. Esta é a pessoa que trata o islamismo como um casaco, e, portanto, o veste e o tira sempre que deseja. Esta pessoa não obedece ou adora a Alá, o Exaltado. Em vez disso, ela apenas obedece e adora seus próprios desejos. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 43. Você viu aquele que toma como Deus o seu próprio desejo. Na verdade, escolher quais partes do islamismo seguir e ignorar tem sido descrito como descrença em partes da revelação divina, mesmo que um muçulmano possa alegar acreditar em todo o Alcorão Sagrado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 84-85. E lembrem-se de quando fizemos a vossa aliança, dizendo: Não derramemos vosso sangue, ou seja, o sangue uns dos outros, e nereme expulsem uns aos outros das vossas casas. Então voces reconhecerão isso enquanto estavam testemunhando. Então voces são aqueles, mesmos que estão, matando uns aos outros e expulsando un grupo do seu povo de suas casas, cooperando contra eles no pecado e na agressão. E se eles vierem a voces como cativos, voces os resgatam, embora a expulsao deles fose proibida para voces. Então voces acreditame em parte do livro, e descrime em parte. Então, qual é a recompensa para aqueles que facem iso entre voces, exceto a desgraça na vida mundana? E no día da resurreição, eles serão enviados de volta para o mais severo dos castigos. E Alá não está alheio ao que voces facem. Aquele que, portanto, escolhe o que seguir dos ensinamentos islâmicos de acordo com seus desejos, está apenas convidando a desgraça sobre si mesmo em ambos os mundos.
As próprias coisas mundanas que eles obtêm ao comprometer os ensinamentos islâmicos se tornarão uma fonte de estresse, miséria e problemas para eles em ambos os mundos, mesmo que experimentem momentos de diversão e entretenimento, pois não podem escapar do controle de Alá, o Exaltado. E como sua atitude os encorajará a usar mal as bênçãos que lhes foram concedidas, isso aumentará ainda mais seus problemas, estresse e dificuldades em ambos os mundos. Capítulo 9 em Taubá, versículo 82. Então que eles riam pouco e, depois chorem muito como recompensa pelo que costumavam ganhar. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolleremos, isto é, o resucitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. Aquele que escolhe quais ensinamentos islâmicos seguir ou ignorar de acordo com seus desejos, está seguindo os passos de seu inimigo jurado, o diabo, pois ele foi a primeira pessoa a se comportar dessa maneira, quando rejeitou o comando de Alá, o Exaltado, de mostrar respeito ao santo profeta Adão, que a paz esteja com ele. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 208. O vos que crestes entrai no Islam completamente, e perfeitamente não sigais os pasos de Satanás. De fato, ele é para vos um inimigo claro. Aquele que segue os passos do diabo, nunca obterá paz de espírito e sucesso neste mundo, ou no próximo. Outro aspecto de seguir os passos do diabo é quando alguém age em inovações religiosas que não estão enraizadas nas duas fontes de orientação, o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Quanto mais alguém age em outras fontes de conhecimento religioso, mesmo que elas levem a boas ações, menos agirá nas duas fontes de orientação, o que por sua vez leva à desorientação. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4606, que qualquer assunto que não esteja enraizado nas duas fontes de orientação será rejeitado por Alá, o Exaltado. Na verdade, o principal versículo em discussão foi especificamente revelado quando um grupo de companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, que eram anteriormente judeus ou cristãos, desejaram continuar agindo nos ensinamentos de sua antiga religião, que não contradiziam os ensinamentos islâmicos. Isso foi discutido em Tafsir al-Qurtubi, volume 1, página 531. Além disso, quanto mais alguém age em outras fontes de conhecimento religioso, mais começará a agir em coisas que contradizem os ensinamentos do Islã. É assim que o diabo leva as pessoas ao erro, passo a passo. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta dificuldades será aconselhada a realizar certos exercícios espirituais que contradizem e desafiam os ensinamentos do Islã. Como essa pessoa é ignorante e tem o hábito de agir em outras fontes de conhecimento religioso, ela facilmente cairá nessa armadilha e começará a realizar exercícios espirituais que desafiam diretamente os ensinamentos do Islã. Ela até começará a acreditar em coisas sobre Alá, o Exaltado e o universo que contradizem os ensinamentos do Islã também, como acreditar que pessoas ou criaturas sobrenaturais podem controlar seu destino, pois seu conhecimento é retirado de outras fontes que não as duas de orientação. Algumas dessas práticas e crenças equivocadas são descrença clara, como praticar magia negra. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 102. Não foi Salomão que descreu, mas os demônios descrerão, ensinando às pessoas magia e o que foi revelado aos dois anjos na Babilônia, Harut e Marut. Mas eles, ou seja, os dois anjos, não ensinam ninguém a menos que digam, somos uma provação, então não descreiam praticando magia. Então, um muçulmano pode perder sua fé sem nem perceber, pois tem o hábito de agir em outras fontes de conhecimento religioso. É por isso que agir em inovações religiosas que não estão enraizadas nas duas fontes de orientação
é seguir os passos do diabo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 208. O vos que crestes entrai no Islam completamente, e perfeitamente não sigais os pasos de Satanás. De fato, ele é para vos um inimigo claro. Conforme indicado no versículo 209, a chave para evitar seguir os passos do diabo é aprender e agir de acordo com o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Quanto mais alguém faz isso, mais usará as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradam a Alá, o Exaltado. Isso leva à proteção contra o diabo e à paz de espírito em ambos os mundos. Capítulo 15 Al-Irra, versículo 42. Na verdade, meus servos, nenhuma autoridade terás sobre eles, exceto aqueles que te seguem dentre os desviados. E capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. E capítulo 5 Al-Maida, versículos 15 e 16. Chegou a voces de Alá um livro claro e luminoso, pelo qual Alá guía a aqueles que buscam sua satisfação para os caminhos da paz e os tira das trevas para a luz, por sua permissão, e os guia para um caminho reto. E capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 209. Mas se você escorregar, desviar, depois que provas claras lhe forem apresentadas. Portanto, nenhuma pessoa fica com desculpas, pois as provas claras do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, foram concedidas à humanidade, e são, nos dias de hoje, facilmente acessíveis à maioria das pessoas. Aquele que ignora o aprendizado e a ação nos ensinamentos islâmicos não escapará do poder de Alá, o Exaltado, e enfrentará as consequências de sua escolha e ações em ambos os mundos. Esta é uma das principais razões pelas quais muitos muçulmanos falham em obter paz de espírito, pois falham em aprender e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos para que usem as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Como Alá, o Exaltado, controla seus corações espirituais, a morada da paz de espírito, eles nunca encontrarão paz de espírito. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. É ele quem faz alguém rir e chorar. E capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 209. Mas se voces escorregarem, isto é, se desviarem, depois que provas claras lhe estiverem chegado, então saibam que Alá é exaltado e eme poder. Mas como Alá, o Exaltado, também é todo sábio, ele sozinho pode fornecer o código de conduta necessário para que as pessoas alcancem proteção contra o diabo e suas muitas armadilhas, para que as pessoas possam obter paz de espírito. Este código de conduta é baseado nos ensinamentos do Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Portanto, é preciso se comportar como um paciente sábio que aceita e age de acordo com o conselho médico de seu médico, pois sabe que é o melhor para seu bem-estar mental e físico, mesmo que sejam prescritos medicamentos amargos e um plano de dieta rigoroso. Mas neste caso, um médico humano pode cometer erros, enquanto Alá, o Exaltado, é todo sábio, e aceitar e agir de acordo com o que ele prescreveu só levará à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 209. Mas se voces vacilarem, isto é, se desviarem, depois que provas claras lhe estiverem chegado, então saibam que Alá é exaltado e eme poder e sabio. E capítulo 10 Yunus, versículo 57. O humanidade, chegou a vosa instrução do vosso Senhor, a cura para o que está nos peitos, e a orientação e a misericórdia para os fiéis. Mais de 500 e-books gratuitos sobre bom caráter. 500 mais free English books e audiobooks, Buco Melail, Banlabai, livros em espanhol, livros em francês, Libre Italiane, Deutsche Bücher, livros portugueses. https://shaikpod.com/books/ Backup sites for ebooks,
https://shikepodebooks.wordpress.com/books/ https://shikepodebooks.wixsite.com/books https://shikepod.weebly.com https://archive.org/details/@shikepod YouTube https://www.youtube.com/shikepod/playlists Audiobooks, blogs, infographics e podcasts https://shikepod.com/